Bom dia, espero que você esteja descansado para mais uma palestra aí. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 17. Atos 17. Vamos ler um trecho relativamente longo, de 16 a 34. Atos 17, 16. Atos, capítulo 17, versículos 16 a 34. Diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: Que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: Parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: Podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque, andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá vida a todos, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele somos também geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. E quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: A respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles mais algumas pessoas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos e pedimos a Deus que por meio dessa palavra o Senhor abençoe os nossos corações, nos traga entendimento sobre a tua revelação e como devemos entender o conteúdo da palavra para vivermos dentro deste mundo. É o que nós te pedimos e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele tem um propósito de se comunicar com cada um de nós. E Deus poderia fazer isso de muitas maneiras, mas Deus fez isso e faz isso ainda hoje de duas grandes formas. A primeira forma é o que nós chamamos de por meio da revelação geral, ou seja, Deus fala sobre a sua graça, comunica a respeito da sua grandeza por meio da obra criada, por meio da criação. Então, quando você olha para a criação, quando você olha para o universo,
você tem rastros da presença de Deus. Quando você vai para uma praia bonita, quando você vai para um lugar e contempla a natureza, a cachoeira, e você se sente maravilhado com tudo isso, você é levado a pensar que atrás de tudo isso existe alguma coisa maior do que a nossa realidade, que trouxe à existência todas as coisas, que talvez as coisas que existem não sejam algo que veio do acaso, mas alguém fez tudo isso de forma tão maravilhosa e que toda a criação, de alguma maneira, testifica sobre quem é esse que eventualmente criou todas as coisas. Mas só que quando nós olhamos para a natureza, nós não conseguimos saber quem é esse Criador, certo? Nós não sabemos o que o Criador quer conosco. E para tornar isso mais claro, uma vez que por meio do pecado o nosso entendimento foi obscurecido, nós não conseguimos ter um relacionamento com Deus e nós não conseguimos enxergar Deus se movendo no mundo, Deus, Ele estabeleceu uma outra forma de comunicação, que é uma comunicação mais direta e mais específica a respeito da sua vontade, que é o que nós chamamos de revelação especial. Se na criação nós entendemos que existe um Deus grandioso e que fez todas as coisas de forma tão maravilhosa, por meio da revelação especial, nós temos uma revelação específica de Deus, falando quem Ele é, as suas características e o que Ele quer e requer de cada um de nós. Enquanto a revelação geral ela é apresentada na natureza e na criação como um todo, a revelação especial de Deus, ela está toda ela contida nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E Deus fez isso de uma maneira que nós pudéssemos entender o que Ele está falando. Deus, Ele se amoldou às nossas limitações. Ele se utilizou da nossa forma de se comunicar, da nossa língua, do uso das nossas palavras, das imagens que nós temos, para comunicar quem Ele é. Então, aquilo que nós falamos ontem, quando nós falamos que Deus é grande, esse grande é uma comunicação humana, é um padrão humano. E Deus não é grande no sentido que cabe no nosso entendimento, ou que nós podemos descrever a sua grandeza. Não, mas nós usamos essa palavra porque é a única palavra para nós falarmos sobre o atributo de Deus. Então, Deus se comunica conosco de uma forma que nós podemos entender. É a mesma coisa quando você vai falar alguma coisa para o seu filho de 5, 4 anos de idade. Você não vai falar com ele da mesma forma que você falaria com um adulto, certo? Você fala com ele de uma forma facilitada. E essa forma é a mesma forma que Deus se utilizou para falar conosco. Deus, por meio das Escrituras, nos apresenta tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Deus, por meio das Escrituras, nos apresenta tudo o que devemos saber para que possamos ter nele a vida eterna. A Bíblia não fala de tudo que existe no universo. A Bíblia não fala de tudo que existe no mundo, mas a Bíblia fala daquilo que o ser humano precisa saber para conhecer a Deus, quem é Ele, o que Ele faz e o que nós temos a ver com tudo isso. E dentro desse propósito, nós precisamos saber ler a palavra de Deus, saber entender o que Deus tem a dizer para nós. E nessa perspectiva, esse trecho é um trecho bastante importante, e é um trecho que eu gostaria de explicar e de refletir junto com vocês. Atos 17, Paulo, ele está na sua segunda viagem missionária e ele chega à região da Grécia. Ele sai da Macedônia, e vai descendo para o sul, onde está a cidade de Atenas. É a primeira vez que Paulo está em um território europeu. E ele se depara com muitas situações que colocam a própria visão dele sobre as coisas de uma forma surpreendente. Paulo chega em Atenas e vê em Atenas uma
situação completamente diferente do que ele estava acostumado lá onde ele vivia, na Judéia. Paulo, como um judeu, ele estava acostumado com uma vida de judeu, adorando um só Deus, cumprindo a lei. Depois que ele converteu-se ao cristianismo, ele foi apóstolo, viu muitas coisas, mas quando ele chegou em Atenas, ele ficou muito incomodado. E o versículo 16 diz o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. Por que Paulo ficou revoltado? Por que Paulo ficou irado? Por que o Paulo ficou indignado? Em face da idolatria dominante na cidade. Paulo foi pregar não num lugar fácil. Paulo não foi falar da palavra de Deus num lugar onde todos conheciam quem era Deus. Não, Paulo foi falar do Evangelho, foi pregar a palavra de Jesus num contexto totalmente diferente, numa cidade totalmente idólatra. Tinha ídolos e deuses para tudo quanto é lugar. E você imagina como isso chocou Paulo, porque Paulo era judeu, e judeu não faz ídolo, judeu adora um só Deus. Mas aqui em Atenas tinha deuses para cada canto, estátuas, representações, e isso deixou Paulo muito incomodado. Mas esse incômodo não atrapalhou o ministério de Paulo. Paulo foi fiel. Versículo 17 diz que ele falava nas sinagogas com os judeus e com aqueles que eram gentios, mas que tinham algum tipo de simpatia com o judaísmo. E também Paulo falava na praça todos os dias, até que as pessoas começaram a ficar interessadas e começaram a ficar curiosas naquilo que Paulo estava falando. Paulo estava pregando o Evangelho, Paulo estava falando de Jesus Cristo, que esse Jesus Cristo, que como Filho de Deus, ele veio ao mundo, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou. E isso começou a gerar um burburinho na cidade. Versículo 18 diz que alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele. Os gregos gostavam muito de filosofia. E existem várias formas de pensar sobre a filosofia. Aqui o texto fala sobre os epicureus e estoicos. Para ser fácil, os epicureus são aquelas pessoas que encaram a vida de forma pragmática, de forma prática. Então, vamos lá, vamos fazer a vida render, vamos aproveitar a vida, vamos aproveitar tudo que nós temos aqui, é isso que nós temos, então é isso que nós vamos aproveitar. Já os estoicos, eles gostavam de pensar em coisas maiores do que a própria vida, no conhecimento, na questão do algo maior que dá sentido à nossa existência. Então, eles começaram a discutir com Paulo e ficaram muito interessados, chegando a perguntar: o que quer dizer esse tagarela? Ou seja, quando Paulo pregou, as pessoas estavam entendendo aquilo que Paulo estava falando como uma tagarelice, ou como um tipo de discurso que não dava para entender direito. Eles não conseguiam entender e compreender direito qual era de Paulo, qual que era o objetivo de Paulo. Alguns falavam: não, parece que o Paulo está falando sobre outros deuses, sobre deuses estranhos. Isso porque Paulo falava sobre Jesus e sobre a ressurreição dos mortos. Para os gregos, a ressurreição era um grande tabu, porque para os gregos, pelo menos para grande parte deles, havia uma filosofia que dizia que o corpo, a parte material do ser humano, não era bom, né? Algo voltado ao platonismo da época. E que a mente, a parte imaterial do ser humano era aquilo que realmente importava. Então, a filosofia fazia com que a mente se libertasse desse corpo ruim e você assim encontrasse propósito de vida, felicidade, etc. Aí chega Paulo falando que Jesus morreu e ressuscitou. Qual é o tipo de ressurreição de Jesus aqui? É uma ressurreição corporal. Então, a mente dos gregos bugou. Assim, como que Jesus, ele morre na cruz, ou seja, ele morre como criminoso, e ele volta à vida no mesmo corpo que eles consideravam mal, que eles consideravam ruim.
Então eles não estavam entendendo muito o que Paulo estava falando. Eles não estavam compreendendo. E por não compreenderem, resolveram levar o apóstolo Paulo ao Areópago. O Areópago era um lugar em que os magistrados, os juízes da cidade se reuniam para julgar a causa judicial de algumas coisas relacionadas à sociedade da época. Então, quando Paulo foi levado para o Areópago, não era simplesmente para discutir ideias. Era porque Paulo era visto com certo temor. Era visto meio que como uma ameaça àquela sociedade, com as suas ideias meio que estranhas, falando de coisas estranhas. Chegando aqui, a gente precisa fazer algumas reflexões. Paulo estava pregando sobre a palavra de Deus, certo? Paulo estava pregando sobre o Evangelho. Paulo estava pregando sobre o conteúdo da palavra de Deus. Mas Paulo estava pregando a um mundo que não compreendia que palavra era essa. Quem era de fato esse Jesus que havia vindo para salvar as pessoas, para dar vida eterna? As pessoas não estavam entendendo. O mundo que Paulo foi pregar, o mundo de Atenas, era um mundo cheio de complicações. Um mundo completamente idólatra. As pessoas tinham um padrão de moral muito errado. A gente acha que nós estamos vivendo no pior momento da história, não é? Mas na época de Paulo as coisas eram tão piores quanto hoje. O padrão moral era um negócio inimaginável. Então, os tempos de Paulo eram tempos muito desafiadores para se pregar o Evangelho, assim como o nosso tempo é desafiador para pregarmos hoje o Evangelho de Jesus Cristo. Nós também temos grandes problemas. Nós também temos uma sociedade que cada vez mais tem aversão ao cristianismo. No contexto da Europa e dos países mais desenvolvidos, já as pessoas estão vivendo algo que os estudiosos estão chamando de pós-cristianismo. O que é o pós-cristianismo? É um mundo onde o cristianismo não é mais relevante. Porque tem uma parte do mundo que persegue os cristãos, não é verdade? Tem. Mas tem uma ampla parte do mundo que não persegue os cristãos, mas que acha que o cristianismo não é mais importante. Ou seja, em muitos países desenvolvidos da Europa, Canadá, Estados Unidos, e isso está chegando para cá, o cristianismo não é mais visto como uma grande ameaça. O cristianismo é visto apenas como um artigo de museu. Você já foi em um museu? Aqui no Rio? No Rio tem muito museu. Como você vai lá para o museu? Você vai lá e vê um artigo ou um artefato da antiguidade. E você acha aquilo bonito, você acha que aquilo é culturalmente relevante. Mas aquilo não tem nada a ver com você. É só algo para você visitar e você achar bonito. O cristianismo hoje no mundo é encarado dessa forma. Então o nosso maior problema não é só a perseguição. Quando as pessoas realmente nos matam, nos mutilam, nos prendem e nos fazem sofrer por causa de Jesus. Grande parte do nosso problema é que nós vivemos em um mundo em que as pessoas já não acham que o cristianismo é importante. E o que nós fazemos em um contexto em que as pessoas não acham mais o cristianismo algo importante? Como que a gente prega para uma galera assim? Às vezes é mais fácil pregar para quem te persegue. Porque se te persegue, pelo menos acha que aquilo que você está falando tem uma devida importância, mesmo que seja no sentido de trazer ameaça. Mas para uma pessoa que acha que tanto faz, tanto fez, o cristianismo não cheira nem fede, aí é muito difícil pregar, porque a pessoa não vai querer nem ouvir. A pessoa acha, não, mas isso daí, meu tio é crente, meu pai é crente, meus amigos são crentes, e ainda o cara fala, eu não vejo nenhuma diferença entre o crente e o não crente. Aí que a gente está lascado, né? Porque a gente não sabe como que contorna essa situação. E Paulo estava justamente no momento assim, onde as pessoas não estavam entendendo o Evangelho.
Deus tem uma palavra para os nossos dias. O Espírito Santo, ele nos ajuda a entender essa palavra. Mas o Espírito Santo precisa de pessoas que estejam disponíveis a entender essa palavra e proclamar essa palavra. As pessoas dizem assim: pregue o Evangelho e, se necessário, fale. Você já ouviu alguma coisa assim? Pregue o Evangelho e, se necessário, fale. Eu acho a maior besteira do mundo, porque não dá para pregar o Evangelho sem falar. Se você prega o Evangelho sem falar, isso quer dizer que você tem que viver uma vida perfeita. Você não vive uma vida perfeita. No dia em que você pisar na bola, as pessoas vão falar o quê? Você é crente e você fez isso. A gente precisa entender a palavra de Deus para poder pregar. Entender a palavra de Deus para poder ser relevante no mundo. Entender a palavra de Deus para poder testemunhar sobre esse Jesus que nos chamou para sermos discípulos dele. Aí levaram Paulo para o Areópago e começaram a perguntar para ele: podemos saber que nova doutrina é essa que você está ensinando? Versículo 20: pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Paulo estava pregando e a pregação de Paulo começou a gerar a curiosidade das pessoas, porque as pessoas acharam aquilo que Paulo estava falando estranho, queriam saber. E outra coisa, olha, versículo 21: acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer e ouvir as últimas novidades. Os atenienses eram os grandes e uns fofoqueiros, curiosos. Ninguém aqui é assim, né? Você não quer saber da vida alheia, não é? Claro, porque você está ocupado cuidando da sua. Porque quem tem tempo para ficar se intrometendo na vida dos outros é porque não tem nada para fazer na vida, né? Quer encontrar sarna para se coçar. O crente verdadeiro não faz isso, certo? Não fica caluniando irmãos no grupo do WhatsApp, não faz nada dessas coisas. Mas os gregos estavam interessados, e os gregos tinham uma característica que é a característica das pessoas do nosso tempo. Eles queriam saber sempre de novidade. Nós sempre queremos saber das últimas novidades. Por isso que a gente tem mídia social, por isso você tem Instagram. Por quê? Porque você quer saber das últimas coisas que a pessoa que você segue posta. Você não consegue viver uma vida normal. Você sempre... A novidade virou uma droga. Por quê? Porque quando nós consumimos as novidades produzidas, isso eleva o nosso nível de dopamina e a gente fica mais feliz, mais satisfeito. Mas isso nos causa e nos faz viver um tipo de dependência de novidade. A gente sempre quer coisa nova. Até porque nós estamos sempre ficando mais velhos. E a gente precisa de algo para dar algum sentido e norte nas nossas vidas. Queridos, o mundo quer ouvir falar sobre Deus. As pessoas sentem necessidade de Deus. Por não saber onde encontrar as respostas, é que as pessoas vão e procuram preencher esse vazio em qualquer lugar, com qualquer coisa. A nossa pregação precisa ser uma pregação que as pessoas precisam entender. E para as pessoas, e para a nossa pregação ser inteligível, nós que pregamos precisamos entender também a palavra de Deus. Todo mundo queria saber das últimas novidades. E chega Paulo falando de um sujeito lá na Judéia que morreu na cruz e ressuscitou. E que ele está vivo. E que ele transforma vidas. Que sujeito é esse? Queremos saber sobre ele. Então é nesse contexto que Paulo se levanta e prega. E ele prega fazendo 3 movimentos. O movimento de empatia, o movimento de contato e o movimento da exposição. Que é o movimento que todos nós precisamos fazer. Movimento 1, que é o movimento da empatia. O que é você ser empático com alguém? É você se identificar com alguém. É você se ver num nível de igualdade com outra pessoa. Paulo começa a dizer o seguinte: senhores atenienses, versículo 22, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade,
etc, etc. Como que o texto começa? Começa no versículo 19 e 16, dizendo que, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltou em face da idolatria dominante na cidade. Paulo começa a história como? Com raiva. Raiva por quê? Porque todo mundo era idólatra. E como Paulo se dirige a esse pessoal para falar do evangelho? Percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Paulo não chegou e começou a quebrar o pau em cima daqueles idólatras, dizendo: vocês vão para o inferno, vocês são pecadores. Ainda que Paulo pudesse falar isso, e se Paulo falasse isso, Paulo não estaria errado. Paulo usou de quê para falar com as pessoas? Sabedoria. Por quê? Porque Paulo não pode perder a atenção das pessoas. Paulo tem algo muito mais importante do que o seu próprio humor a administrar. Paulo tem algo muito mais valioso do que dar vazão à sua raiva em cima das pessoas. Pode ser que você esteja num contexto onde você fica com raiva ao ver tanta injustiça no mundo, ao ver as coisas de cabeça para baixo, de pernas para o ar. Mas você não pode esquecer que você tem consigo algo muito mais importante, que é o Evangelho. E por causa do Evangelho, Paulo tem um movimento de empatia. Olha, vocês são muito religiosos, e Paulo está falando no melhor sentido das palavras. Vocês querem conhecer a esse Deus, por isso vocês fazem um monte de deuses, fazem um monte de ídolos, porque isso mostra que no coração de vocês têm um vazio que só algo maior do que vocês e mais transcendente que vocês pode preencher. Então vocês são muito religiosos. Ok, isso é algo positivo. Nós precisamos ser empáticos com as pessoas do mundo. E ser empático não é você passar a mão na cabeça de qualquer um e dizer que elas estão tudo bem. Não é passar pano para a condição do pecado das pessoas, porque Paulo vai denunciar o pecado já já. Mas antes de você apontar o dedo para alguém e dizer que é pecador, você precisa olhar nos olhos e admitir que aquela pessoa também é alvo do amor de Deus, tanto quanto você. Todos nós, seres humanos, independente de sermos crentes ou não, nós temos uma dignidade que precisa ser reconhecida. Independente da cor, da idade, do gênero, da condição social, do que faz ou deixa de fazer na vida, nós somos seres humanos que temos a imagem e semelhança de Deus, e isso nos dá a posição de dignidade. Então você precisa ser digno com as pessoas e considerar que o outro também tem uma dignidade igual a você. Você não prega o evangelho porque você é melhor do que alguém. E a partir desse movimento de empatia, Paulo estabelece o quê? Um ponto de contato. Olha só que interessante, versículo 23, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também o altar no qual aparece a inscrição ao Deus desconhecido. Os gregos eram tão precavidos, e eles tinham tantos deuses, e eles tinham tanto medo de deixar um Deus de fora, que eles fizeram o quê? Um altar a um Deus que eles ainda não conhecem. E Paulo vê aquele altar, e como judeu ele deve ter sentido uma raiva muito grande. Como assim a um Deus desconhecido? Só tem um Deus. E Paulo faz o quê? Paulo é muito sábio. Ele pega aquilo que de mais bizarro existia naquela sociedade, o altar a um Deus desconhecido, e fala: é sobre ele que vocês não conhecem que eu vim pregar. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Queridos, não existe uma pessoa no mundo que não esteja correndo atrás de Deus, que não queira um contato com Deus. É que por não conhecerem ao Deus verdadeiro, as pessoas correm atrás de qualquer coisa que elas considerem ser deuses para eles.
Esse ponto de contato é muito importante, porque nós conhecemos o Deus que se revela por meio das Escrituras, que é o Deus verdadeiro. As pessoas não conhecem. Então nós temos que fazer o quê? Explicar a partir dessa necessidade que as pessoas têm. O ponto de contato está feito agora que entra a exposição. E a exposição vem do versículo 24 até o versículo 31. Em 4 movimentos. Primeiro, e antes de tudo, Paulo expõe o Evangelho. E o que é o Evangelho? É aquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo na sua morte e ressurreição para a nossa salvação. Isso é o Evangelho. E o Evangelho tem uma narrativa, tem uma grande história. A história do Evangelho é uma história que pode ser dividida em 4 grandes atos: criação, queda, redenção e consumação. Esses 4 elementos estão aqui, e é essa grande história que a Bíblia toda, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, nos narra. E Paulo faz um resumo em sua pregação de toda a Bíblia, que é a palavra de Deus e que é Deus falando em nossa linguagem. Paulo fala da criação, a partir do versículo 24 até o versículo 28. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Paulo está falando o seguinte: olha, sabe esse Deus desconhecido que vocês fizeram no altar? Esse Deus, na verdade, é o único e verdadeiro Deus que criou todas as coisas e que não é servido por mãos humanas e que não precisa das pessoas para lhe servir. É sobre Ele que eu estou falando. Ele criou tudo isso. Vocês estão adorando um monte de deuses, mas na verdade Deus foi que criou tudo isso que vocês estão vendo. Vocês estão fazendo templos para as suas divindades. O Deus verdadeiro não precisa de templo. Vocês estão servindo a um monte de deuses falsos. O Deus verdadeiro não precisa de você para servi-lo. Deus é suficiente, é autossuficiente, Ele está acima de todas as coisas. E olha só como a criação fala da criação como essa parte fala da criação do homem, versículo 26. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Aqui é referência a quem? Adão. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Deus fez o ser humano. E fez o ser humano para quê? Versículo 27. Para buscarem a Deus. Para que o ser humano existe? Para que você está aqui hoje? Você está aqui hoje para que você possa buscar a Deus e ter um relacionamento com Ele. Esse é o seu propósito de existir. Esse é o seu propósito. Por isso que todas as pessoas no mundo sentem um vazio que só Deus pode preencher, porque todos foram feitos para buscar a Deus. Então por que todos não buscam a Deus, o Deus verdadeiro? Porque todos pecaram. E o pecado nos faz o quê? Enxergar Deus onde Deus não está. Procurar Deus não na sua verdade, mas na criação. Olha só, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Paulo inclusive cita filósofos da sua época, Epimênides de Quinosso, Zarato, para dizer, olha, os filósofos de vocês que viveram há muito tempo atrás já falavam desse Deus sem saber, e hoje eu estou falando quem é esse Deus que se revela por meio das Escrituras, o Deus Criador. Nós confessamos, creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra. É o Deus verdadeiro. Nós somos feitura dele. Nós somos criados com um propósito. Nós somos sua geração. Mas o ser humano
tendo sido criado de forma boa, ele caiu. Nós pecamos. E olha só, depois da criação, nós temos uma referência à queda aqui. Versículo 29. Portanto, visto que somos geração de Deus, Deus nos criou dessa forma, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Agora, depois de ter feito um movimento de empatia, depois de ter estabelecido um ponto de contato, depois de dizer quem é esse Deus, é aí que vem a denúncia de Paulo contra a idolatria. Olha, nós somos feitos como geração de Deus, nós somos feitos para buscar a Deus, mas nós não devemos construir ídolos como se eles fossem deuses. É isso que Paulo está falando. A pregação do Evangelho não pode prescindir do chamado ao arrependimento, da denúncia ao pecado, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas a todos, por meio de Jesus Cristo, Deus chama para que se reconciliem com Deus. E olha só, depois de denunciar a queda, Paulo fala sobre a redenção. Versículo 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. O ser humano pecou, o ser humano precisa de Deus. E Deus resolve esse problema enviando aquele que Ele escolheu. É uma referência a quem? A Jesus Cristo. A Bíblia nos comunica que Deus fez todas as coisas de forma boa, mas o homem, o ser humano deu vazão ao pecado e o ser humano sabotou o bom projeto de Deus. E a partir desse momento o ser humano não tem mais condição de, pelas suas próprias forças, por meio de sua própria iniciativa, se reconectar com Deus, porque Ele é que cortou a linha de comunicação com Deus. Ele não pode restaurar. Mas, por Deus ter nos amado tanto, Ele enviou o quê? O seu Filho, para que por meio dele essa ligação perdida pudesse ser reconectada. E essa reconexão acontece quando? Quando a graça nos alcança e nós caímos na conclusão de que nós precisamos de Jesus, que nós somos pecadores, que nós precisamos nos arrepender e voltar para Deus. Arrependimento. Paulo estava dizendo para os atenienses o seguinte: olha, tudo que vocês estão fazendo é reflexo de que vocês querem se conectar com Deus. Vocês só não sabiam que Deus era esse, mas agora, por meio da revelação, por meio da palavra de Deus, eu estou explicando para vocês que esse Deus tem nome. Esse Deus se revelou por meio da palavra, se revelou por meio de Jesus Cristo, que morreu por vocês, que ressuscitou por vocês, e agora basta que vocês reconheçam o pecado de vocês e que vocês se arrependam para que vocês possam ter a conexão verdadeira com o Deus verdadeiro e assim a vida de vocês ter um propósito agora. Nós vivemos perdidos. Está todo mundo correndo atrás de alguma coisa, né? Todo mundo está ocupado fazendo alguma coisa. O que as pessoas não sabem definir direito é atrás de que vocês estão correndo atrás. A gente está correndo atrás de muitas coisas, mas de que exatamente? Para quê? Para que tanto esforço? Para que tanto esforço? Se você vai morrer. Não vai? Você vai. Só não sei a ordem de quem vai primeiro aqui, mas você vai. Alguém vai puxar a fila, mas que vai. E não tem negócio de idade não, porque o mais jovem pode ir primeiro. Não tem ordem definida. A gente segue uma ordem para vir ao mundo, mas para sair dele,
É a ordem que Deus definir. Para quê? Todo esse esforço se um dia a vida vai terminar. Encontrarmos em Deus o nosso propósito. Deus chama todas as pessoas, em todos os lugares, para se arrependerem. 31. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um só homem, o homem que Ele escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo fala da criação, da queda, da redenção que nós temos por meio de Jesus Cristo, e Paulo fala de quê? Da consumação, falando o seguinte: olha, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e Deus estabeleceu um dia para também julgar os vivos e os mortos. A mensagem da ressurreição é o centro do Evangelho, o centro da nossa esperança. A gente só fala da ressurreição na Páscoa. A gente tem que falar mais de ressurreição, porque é isso que dá esperança às pessoas. A igreja não serve para você ganhar dinheiro e ser rico aqui na terra, como se a terra fosse o fim. Tudo isso vai passar rápido. A vida passa rápido. Se você colocar, enterrar o seu coração aqui, é aqui que você vai ficar para sempre. Você não vai viver aquilo que Deus sonhou para você viver, na vida eterna, na glória, no mundo por vir. E Paulo estava falando o seguinte: olha, Deus marcou um dia e hora para julgar os vivos e os mortos. E Ele deu certeza disso. Qual que é a garantia que o fim vai vir e que Deus vai restaurar todas as coisas? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a garantia que nós temos. Como eu falei para vocês, os gregos não eram muito afim desse negócio de ressurreição, não. Mas olha só o propósito de Deus. O propósito de Deus é nos restaurar a todos como nós fomos criados. A gente tem uma visão muito negativa do nosso corpo, não é verdade? Como se o corpo em si fosse todo ele pecado. Não, o corpo que Deus te deu é um corpo que, embora tenha sido corrompido pelo pecado, ele ainda foi criado para glorificar a Deus. E quando nós formos ressuscitados em Cristo, todo o nosso corpo vai ser ressuscitado e glorificado. De uma forma muito melhor. Hoje a gente sofre doença, não é? Quando vier a ressurreição, não vai ter mais doença para sofrer. Hoje a gente sofre, né? Tipo, quem define quem é bonito e quem é feio? Quem definiu isso? Quem define? Não foi Deus que definiu, certo? Está escrito na Bíblia, em algum lugar, que o padrão de bonito é assim: tem que ter 1,90 m, cabelos lisos, né? Pele aveludada, né? Está escrito em algum lugar assim, com o padrão de beleza? Não. O feio ou o bonito somos nós que definimos. Mas qual que é o padrão que nós usamos para definir quem é bonito e quem é feio? É um padrão corrompido pelo pecado. Gente, por incrível que pareça, não tem gente feia no mundo. Tem pessoas meio esquisitas. Mas não quer dizer que é feio, porque Deus não fez ninguém feio. Deus não fez ninguém feio. Ah, mas Deus me deu pouco cabelo. Glória a Deus. Você é a imagem de Deus do mesmo jeito. Ah, mas Deus me fez com cabelo liso ou um cabelo enroladinho. Não tem problema. Você tem cabelo para glorificar Deus, então glorifica. Ah, mas Deus me fez com essa ou outra cor. Deus me deu estatura ou não deu. Tudo isso, para Deus, não é nada importante. Porque para Deus você é imagem e semelhança dele. Jesus Cristo morreu por você. E quando Jesus Cristo morreu por você, não perguntou a sua idade, não perguntou o seu tipo sanguíneo, não perguntou se o seu cabelo era liso ou crespo, não perguntou nada dessas coisas. E quando vier a ressurreição, também isso não vai importar. E para a gente também vai ser muito melhor, porque quando vier a ressurreição, nós vamos ser aperfeiçoados, não vai ter mais pecado. Então a nossa maneira de avaliarmos as coisas vai ser perfeita. A gente não vai mais avaliar ninguém por padrão de beleza humano. Olha só,
Isso nos dá esperança. E a esperança que a palavra de Deus nos garante. Ler a Bíblia não é apenas você ter um arsenal de versículos para debater com alguém. Ler a Bíblia é você saber exatamente o que você está vivendo agora e para onde você vai. Ler a Bíblia quer dizer que você tem uma missão dada por Deus, para que, por meio de você, muitas pessoas ainda conheçam quem é Jesus Cristo. Mas aí eu preciso te dar um aviso. As pessoas ouviram Paulo pregar, certo? Olha só a partir do versículo 32. Quando ouviram da ressurreição dos mortos, o que aconteceu? Uns zombaram. Diante do seu testemunho de Jesus, o que as pessoas vão fazer? Alguns vão zombar de você. Você já foi zombado porque você é crente? Coisa mais natural do mundo. Não precisa nem perder a cabeça com isso não. Já está na conta que a gente vai ser zombado. Tá? Quem não é zombado é que está com problema. Porque em casos normais, o nosso testemunho gera zombaria das pessoas. Ah, olha lá o crente passando, né? O crentão lá. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas mais do que zombaria, talvez isso daqui incomode. Porque tiveram aqueles que zombaram, e olha só, e outros disseram, a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. Não tem coisa que mais machuque uma pessoa do que uma pessoa indiferente a você. É melhor uma pessoa dizer na cara que não gosta de você, do que ter uma pessoa que para você, assim, é indiferente você existir ou não. Não tem coisa pior do que você falar com alguém e a pessoa te olhar com aquela cara assim, tanto faz, tanto fez. É melhor a pessoa ficar brava, porque pelo menos a reação dela diz que ela está entendendo o que você está falando. Mas tem gente que você está falando, parece que você está falando com uma porta, isso não irrita? Muita gente vai reagir assim à pregação do Evangelho. Talvez alguns que estão aqui, que não sabe por que está aqui, está ouvindo, mas está no mundo da lua. A Bíblia já diz que muitos estarão indiferentes. Vamos ouvir você em outro dia. Eu tenho coisa mais importante para fazer. E a essa altura Paulo se retirou no meio deles. Paulo se retira do meio deles. Já parou para pensar? Gente, vamos colocar os pingos nos is aqui. A minha responsabilidade, a responsabilidade de vocês é o quê? Pregar o Evangelho. Eu não tenho responsabilidade de converter ninguém. Porque quem converte é o Espírito Santo. Você só não pode atrapalhar. Tem que fazer lição de casa direitinho. Porque às vezes a gente atrapalha e deixa o negócio mais complicado para o Espírito Santo fazer. O Espírito Santo vai fazer? Vai. Mas você pode ajudar, né? E como que a gente não ajuda? E como que a gente ajuda? Não atrapalhando. Paulo se retira no meio deles. Deixa que a palavra por si só possa trazer efeito. Deixa que o Espírito Santo possa testificar. A gente quer pegar aquela pessoa e convencer com a nossa força, mas não é por nossa força, não é pelo nosso poder, é pelo Espírito de Deus. E houve, versículo 34, alguns homens que se juntaram a ele creram. Aqui está uma coisa interessante. Como que o texto diz? Houve, porém, alguns homens. Alguns aqui é muito ou é pouco? Alguns aqui é muito ou é pouco? Pouco. Esteja preparado para poucos, porque muitos são chamados, poucos aqueles que acolhem. Sempre é assim. Não são todos que vão entender. Não são todos que vão se arrepender. Alguns. Mas é por causa desse alguns que nós trabalhamos. É para alcançar
esse alguns, que só Deus sabe quem é. Mas isso não é para que a nossa pregação fique reduzida, muito pelo contrário, a gente precisa pregar para todos, para todos, para todos, para todos. Quem vai ser convertido ou quem vai se converter, isso não diz respeito a nós. Nós fazemos o chamado geral para todo mundo. Em toda praça, em todo trabalho, em toda escola, em todo lugar, em cada canto do mundo, nós proclamamos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Agora, quem vai aceitar, isso não é responsabilidade nossa. A conversão é o trabalho de Deus. Mas a nossa responsabilidade é pregar com fidelidade. Isso sim, enquanto aquelas portas não estiverem fechadas, enquanto o nosso coração estiver aberto, nós precisamos pregar. E para pregar, nós precisamos compreender o mundo que nós vivemos. Paulo compreendeu a situação de Atenas, não compreendeu? Sabia o que as pessoas estavam pensando. E nós sabemos? Nós sabemos? Nós sabemos quais são as crises da nossa sociedade que a gente precisa dar resposta? A gente vive muitos problemas. E a gente quer encontrar solução em coisas humanas. A igreja não foi chamada para defender partido político. A igreja foi chamada para pregar o evangelho. Porque o evangelho está acima de todas essas coisas. A igreja não foi chamada para defender a ideia de um pastor. A igreja foi chamada para defender a ideia de Jesus Cristo. Isso basta, não? E é quando nós fazemos isso com fidelidade, é que Deus age. Que o Espírito Santo coopera, faz milagres no nosso meio, transforma pessoas. Da parte de um Deus que se faz inteligível. E quer também que a sua igreja seja inteligível ao mundo. Paulo não facilitou aqui as coisas para os atenienses entenderem, certo? Nós precisamos facilitar também para o mundo entender. Não é relativizar as escrituras, mas é ser pedagógico. É falar de um jeito que as pessoas possam entender claramente qual que é o problema delas. Não ter medo de falar de arrependimento. Não ter medo de falar que Jesus é a única e suficiente solução. Não ter medo de portar e carregar a Bíblia onde quer que for e falar da Bíblia como verdade, mesmo que as pessoas digam que essa não é a verdade delas. A nossa missão é pregar de uma forma que as pessoas do mundo possam entender, mesmo que a decisão final delas seja dizer não para o evangelho. Mesmo que as pessoas rejeitem, nós precisamos fazer a nossa parte. Queridos irmãos, aqui nesse texto nós temos um chamado bem solene de Deus, que é um chamado em dois movimentos. Nós entendermos bem a palavra de Deus, para pregarmos a um mundo que está sedento por Deus. O mundo quer saber de Deus, só não sabe onde encontrar. O que nós temos que fazer? Sabe placa de sinalização? Esse é o nosso papel. A gente só indica o caminho. É para lá. É para lá. A gente indica como? Com o que a palavra diz. É para lá, ó. É para lá. Jesus está lá. Então vai para lá. É desse jeito. É para lá que a gente vai. Nós falamos ontem da palavra e da teologia ser a nossa o quê? A nossa bússola. Está vendo como é importante? É importante. Porque a teologia não é só para você. O fim da teologia não é você. Não é o quanto você sabe ou deixa de saber. Porque ninguém vai estar na porta do céu fazendo teste bíblico para saber se você tem nota para entrar ou não. O que Deus quer saber é se o seu coração é convertido por Jesus.
Mas para você ser um cristão de qualidade e desempenhar bem a missão de Deus, que é pregar o Evangelho e fazer discípulos, nós precisamos articular e, como Paulo ensinou a Timóteo, fazer o quê? Manejar bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade é fazer boa teologia, que serve como bússola para esse mundo doido, pirado, que não sabe para onde vai. Certo? Não sabe, a gente não sabe para onde está indo. E não vamos saber mesmo. Porque no fim das coisas é um cego guiando o outro. Mas no mundo de cego, quem tem um olho é rei. Deus nos abriu os olhos para que nós possamos conduzir aqueles que ainda não entendem a terem a sua vista recuperada e a contemplarem a beleza desse Deus que nós nos juntamos hoje para adorar. Então, o chamado, para sermos bem simples, é não complicar, é facilitar. Assim como Deus se fez acessível a nós por meio da sua palavra, nós somos instrumentos de tornar a palavra de Deus acessível ao outro que não conhece sobre Deus, na expectativa de que Deus é que fará a obra de convencer a pessoa da justiça, do pecado e do juízo. Que Deus nos ajude nessa missão.